Sejam bem-vindos a mais um podcast Mais Consciente, podcast do capitalismo consciente. Aqui a gente trata de pautas relacionadas ao capitalismo consciente, às práticas conscientes e ao ESG. E eu tô aqui hoje, numa tarde muito especial, quente, em Cuiabá, com meu amigo Cícero, conselheiro da filial aqui de Cuiabá. Eu, Luíse Menegassi, também conselheira, e estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que disse sim no primeiro momento, né, que a gente conversou, Cíntia Mendes Fior. Ela que é administradora, especialista em consultoria organizacional e gestão de qualidade, mestra em administração de recursos humanos, mentora de lideranças, consultora estratégica e organizacional há mais de 30 anos no mercado. Atua na implantação e fortalecimento de modelos evolutivos de gestão e desenvolvimento organizacional. É autora de podcast também, viu, Cícero? Opa, estamos em casa. Podcast Lidere para o Mundo e do livro Ajuda Genuína. E ela tem como propósito, olha que legal, ser uma fonte de ajuda genuína para as pessoas e organizações, para que sejam mais conscientes dos seus papéis na sociedade. Cíntia, muito bem-vinda e obrigada pela sua presença. Obrigada mesmo pelo convite de vocês e eu fico muito honrada e também feliz de poder conversar com vocês de um assunto que eu gosto tanto, que trabalhei tanto, que vivi e conversar um pouco dessa experiência e de como que a gente está hoje, né? O que nos espera também para frente, né? Então, eu acho muito bom e o capitalismo consciente sempre está trazendo essas pautas que são pautas importantes para todos nós, né? São, que inspiram. Inspiram. Né? E essa realmente é a intenção, inclusive, desse podcast. Cíntia, então a gente vai começar. Vou te colocar aí um primeiro questionamento. Considerando a sua atuação e a sua experiência junto a tantas lideranças de organizações não só públicas, mas privadas e também do terceiro setor, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre como você vê, qual o teu olhar sobre a trajetória da responsabilidade social. Sim, eu sou, como você falou aí, né, mais de 30 anos aí só de consultoria, né, fora o tempo que trabalhei nas empresas, organizações. Então, eu vivi um movimento lá no começo, né, e eu acho que quando a gente olha para o passado, a gente olha para aprender com ele e para ver o que a gente não fez, o que a gente fez que não deu certo, para a gente não repetir, né, e também ver o que a gente fez e que foi bom e a gente poder fazer novamente. E a responsabilidade social, eu falo assim, eu sou do tempo ainda dos ODMs, né? Que são os objetivos do milênio, que eram, né? Os objetivos. A gente olha para os objetivos do milênio hoje, a gente vê que muitos realmente, eles deram uma evolução. A questão do HIV, né? Que saiu da pauta, assim, da forma como estava. A questão da mortalidade infantil, a mortalidade das mães, naquele momento era muito importante, né? Então, os ODMs, eles foram, assim, o início do que hoje a gente tem os ODS. Então, eles foram muito importantes. A gente trabalhava com eles. A gente também trabalhava naquele tempo, no final do século passado, né, começo desse século aí, a gente trabalhava muito com os indicadores etos. E os indicadores etos é interessante porque ele trazia para os públicos. Então, a gente trabalhava com os públicos. Como você trata seus públicos? O colaborador, os fornecedores, os clientes, né? Os acionistas, o meio ambiente. Então, tinha ali toda uma forma da gente poder avaliar isso. E eu utilizava isso para trabalhar com as empresas. E a gente percebe que esse movimento todo que aconteceu naquele momento foi muito importante para o que a gente tem hoje. Mas eu também percebi que ele foi ficando muito grande, aconteceram muitas coisas. Eu trabalhei com a Petrobras naquela época, implantando o sistema deles lá, que era chamava Ciranda Capixaba, a Petrobras do Espírito Santo, né? E ela tinha que trazer essa questão de responsabilidade, principalmente responsabilidade ambiental, para todos os lugares onde eles tinham algum ativo, né? Ele era uma obrigação. Então, eles me contrataram para fazer uma avaliação disso. E era um movimento muito forte, mas chegou um determinado momento que as empresas quase que elas começaram a achar assim, nós já fizemos tudo, né? Tipo assim, sim. Né?
Já cumpri a minha parte. Início, meio e fim. Já cumpri, já tá bom. E o movimento, ele deu uma baixada, entendeu? Ele foi parando. E aí, ficou um tempo ali, aí de repente é que veio, né, novamente o ESG deu uma... Eu falei até pra Luíse, foi como assim, tinha uma brasinha ali, alguém assoprou, né? E aí, de repente, a coisa voltou a ser falado, né? Mas os erros que nós cometemos lá, eu acho que a gente deve ficar de olho para não fazer a mesma coisa. E quando a gente olha agora, né, episódio recente, encerra hoje o Encontro Global para falar disso, a gente percebe que as questões ligadas ao capitalismo ainda continuam muito fortes, né? A gente vê que de tudo que se combinou lá, o petróleo é algo que foi esquecido nos textos de acordos e usou a palavra efeito estufa, que é mais genérico, é maior, né? E a gente percebe que enquanto o ser humano não se conscientizar de que sem planeta ele não terá negócios, a gente tem uma previsão um pouco ainda esperançosa, mas muito preocupante. Eu tenho essa preocupação também, Cícero, quando eu vejo, sabe, assim, o final da COP e não sair nada de tão forte. Nada resolutivo, né? nada que resolutivo, é muito complicado. Eu vi até uma frase falando assim, a gente tem que sair do ativismo e ir para a ativação. Né, falando assim, ativar a ação a gente precisa fazer. E isso eu já ouvia lá na responsabilidade social naquela época. Fica fazendo coisas assim periféricas, mas não entra no coração do negócio. Porque tem algumas coisas que vai ter que mexer no modelo de negócio. E as pessoas, as empresas não querem isso. E elas não vão fazer isso sozinhas. Se não houver uma decisão política. E aí que vem o meu entendimento sobre como as coisas precisam caminhar. Porque eu entendo assim que existe o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é o mercado, e o terceiro setor, que é essa parte que não é nem Estado nem mercado. São 3 setores da sociedade que são muito importantes, eles precisam caminhar juntos. Não dá para um querer caminhar sozinho. Então, o mercado está fazendo muita coisa, mas ele não consegue fazer mais se o Estado não fizer. O Estado precisa fazer. Quando eu falo Estado, são as decisões políticas que têm que ser tomadas, que fazem com que haja um alinhamento. Porque eu não posso... A minha empresa vai fazer e ela acaba perdendo competitividade porque a outra não faz. Correto. Né? E ela acaba não fazendo. Então, tem que vir uma força acima que define um alinhamento ali que todas precisam fazer. Daí elas podem ir. Né? E como que o Estado também utiliza a força do terceiro setor para ajudar naquilo que ele não é capaz de fazer. E ele não utiliza. Então, assim, eu vejo que enquanto a gente não pegar toda essa força, esse movimento que nós estamos criando, e não formos para cima do Estado, para que o Estado faça o papel, ele tem feito algumas coisas nos últimos tempos, tem feito até em termos de legislação, alguma coisa sobre a questão do carbono, alguma coisa sobre a existência de mais diversidade nos conselhos, mas são coisas assim que é pouco. Especialmente diante dessa questão do carbono, é uma discussão assim muito ferrenha, né? Tá faltando ação mesmo. E só para te, assim, na verdade é uma curiosidade que eu queria te ouvir sobre isso. Se a gente olhar a responsabilidade social, e eu falo muito com a mão, né? Vocês já viram que eu tô me batendo aqui com o microfone. Fica tranquila. E falar da responsabilidade social, não sei, me parece, me dá um sentimento de que, antigamente, ele era visto, esse assunto, como um assunto que fica lá no setor, não sei, do RH, no setor... Que fica lá, a responsabilidade social. Então, é isso. E aí, quando ele vem de uma nova leitura, não sei nem se seria o correto afirmar isso, mas quando essa responsabilidade social, ela vem envelopada, ela vem de outra forma, né, para o mercado, com esse olhar ESG, e não só responsabilidade social, me parece que ela consegue abarcar mais setores. Ela sai ali daquela salinha que era, não sei, do recursos humanos, uma responsabilidade ali do marketing, aquela briga dali dos dois, e aí ela vem numa nova roupagem para o ESG. Por que eu pensei isso? Porque você me disse, para a gente não cometer os mesmos erros. Eu queria te ouvir nisso. Então... Ferramentas, isso. Porque o que acontece... Pra gente não errar de novo. Para não errar de novo. Mas o principal
é o que você falou. Não pode ser de um ou outro, né? E a responsabilidade social, realmente, ela era uma coisa feita pelos recursos humanos e que o marketing também ali ajudava e o marketing fazia, sabe? Nós sabemos, né? O marketing é muito bom nisso, então ele trazia assim para cima, mostrando aquilo tudo, mas quando você ia realmente perceber o que estava sendo feito, era muito pouco e a liderança não estava envolvida, principalmente a liderança estratégica. Quando veio o ESG, a gente sentiu assim, não, agora vai, porque agora está vindo de cima para baixo, né? Está sendo cobrado dos conselhos, existem indicadores importantes aí que precisam ser cumpridos, então a coisa vai. Mas a gente percebe também que não é bem assim. Nas últimas pesquisas que foram feitas aí, há um entendimento assim, de que 80 e tantos % eu acho super importante fazer. Mas quando você vai mesmo para as ações, para a prática, 30% está começando, 14% tem uma quantidade de práticas já colocadas. Porque, na verdade, é difícil você pensar assim, não começou de baixo para cima ou começou de cima para baixo. Na verdade, ela tem que estar no todo e precisa estar principalmente no coração. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela teoria U do Otto Scharmer. Sim. Né? Que a teoria U, ele fala muito isso, que a gente começa a entender primeiro a mente, né? A mente aberta. Depois vem o coração aberto, que é quando você realmente consegue entrar com aquele conhecimento para dentro do coração. E aí vem a vontade aberta, é quando você dá o passo seguinte para fazer. Esse passo seguinte, entrar no coração e o passo seguinte, é a dificuldade, porque boa parte só consegue perceber aonde que eu vou tirar vantagem disso. Né? Então, enquanto está tirando vantagem, faz, mas a hora que vê que não está tirando, não faz mais. Então, os indicadores que vêm lá, que estão lá no ESG, que são colocados lá no conselho, eles precisam realmente ser transformados em ações inovadoras e modificadoras realmente. Eles precisam mudar a prática. Não é uma simples roupagem, é a mudança mesmo. E aí você vê uma empresa, uma mineradora, vamos dizer assim, uma empresa que faz lítio, olha, a Braskem está lá, essa situação toda que a gente está vendo em Maceió, quando ela sabe que ela está fazendo alguma coisa errada em algum lugar, mas aí ela vai e desvia, mostrando várias outras que ela está fazendo aqui, ESG, para disfarçar aquilo que ela está fazendo. Ora, enquanto está fazendo isso, gente, está usando o ESG de uma forma totalmente greenwashing total, absoluto. Total, né? Total. Perde o sentido, desvaloriza, joga todo mundo na mesma vala. Né? Uma vala comum. Mundo. E simplificar também os processos para que a gente entenda que ter KPIs é necessário, mas simplificar também o dia a dia das empresas, porque às vezes a empresa pequena que tem um coração mais aberto para ESG, às vezes não consegue sequer entender um relatório do GHG Protocol, que é super complexo quando você vai analisar. Então, o ESG é meio que ciência, filosofia e agora quase uma religião. Se a gente não tiver fé no negócio, a coisa não vai acontecer, né? E aqui no capitalismo a gente brinca assim, gente, eles vão ou por cuidado mesmo, ou por pressão ou por constrangimento daqui a pouco, né? Veja uma coisa que é para se pensar que isso, além de ser algo bom para o planeta, é também inteligência corporativa. Porque a gente tem que olhar sempre para isso e eu repito, se a gente não tiver planeta, não teremos futuro, não teremos clientes, não teremos negócios, né? Mas eu acho que era isso que a gente estava esperando dessa COP, porque como a gente teve tantas emergências climáticas nos últimos tempos, nós imaginamos assim, bom, então essa COP, quem sabe, né, se eles vão conseguir fazer alguma coisa melhor, mas ainda não é suficiente, mesmo quando você olha para as empresas, também não é. E quando você fala dos indicadores mais simples, eu concordo com você, Cícero, porque o Peter Drucker, no final da vida dele, ele trabalhou bastante com o terceiro setor, né, ele se dedicou muito a isso. E ele dizia o seguinte, na responsabilidade social, o melhor indicador é vidas transformadas. Esse é o melhor indicador, né? Porque se você não consegue transformar a vida das pessoas, você não está fazendo nada, é só números. Então ele dizia, enquanto que eu batalhei tanto por indicadores numéricos nas empresas, né? Aqui no terceiro setor eu vejo que tem que ser vidas transformadas. Então temos que realmente traduzir essa coisa toda para uma coisa mais simples, porque daí, senão a gente sai daquele simplório que a gente estava falando do RH e do marketing para uma coisa complexa e não entendível de indicadores aí que as empresas não conseguem alcançar. Sim. E aí não paramos no meio, que é onde a gente devia chegar.
Olha, já estou colhendo aqui bons frutos, né? A gente fala da teoria A gente já está fazendo uma consultoria. A gente ouvia essa frase que o melhor KPI é vidas transformadas, assim, já estou anotando aqui no meu caderninho para a gente usar aí os destaques das inspirações que estamos levando daqui. E é isso mesmo, o Cícero, ele pega, ele faz acontecer isso, né, na TV Centro América. E eu acho que dessa convivência que a gente tem, né, Cícero, a gente vê o quanto é importante essas ações, elas estarem no tecido social da empresa. E não é simples assim. A gente precisa realmente de ações concretas, precisa de planejamento. E aí você me trouxe uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa falar, que é da responsabilidade também do Estado. Sim. E como que você vê isso? Me conta, qual é a tua opinião? E eu sei que você estuda muito sobre isso, né, há tanto tempo. Sim. Qual é a tua opinião? Como você enxerga isso? A gente, eu e mais 3 amigos, escrevemos um livro no começo, ali 2005, 2006, que chamava Como a Sociedade, Como Sair Dessa, que falava como que a sociedade realmente funciona. E a gente falava que tem o primeiro setor, né, o segundo setor, o terceiro setor. Se esses 3 não trabalham adequadamente, surge a força do quarto setor, que é a criminalidade. Correto. Né? E a criminalidade, ela atua, além dela atuar sozinha, ela atua se infiltrando nos outros setores. Ela infiltra, e organizada. Além de ser a quarta, ela também entra... extremamente organizada. E ela entra como corrupção nas empresas e no Estado, né? Ela entra nas filantropias do terceiro setor e ela vai lá. Então, esses 3 setores precisam olhar para a sociedade, olhando o que existe de necessidades e de problemas. A sociedade tem necessidade, tem problemas. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem talentos, tem vocações, tem oportunidades. E o que acontece? O Estado está olhando isso por sua ótica, o mercado também está olhando para isso pela sua ótica e o terceiro setor também. Mas nós temos que fazer com que os 3 olhem juntos, Sim. não é? E quem pode fazer isso é o Estado. Por que o Estado que tem que puxar? Ele tem 3 papéis fundamentais. O primeiro é de executar os serviços que são... não pode ser divisível, chama de serviços indivisíveis. Por exemplo, segurança pública é uma coisa indivisível, o Estado tem que fazer, porque se você for fazer a sua segurança, acaba me matando, né? Então, é indivisível. E a segunda coisa que ele tem que fazer é incluir os excluídos do mercado. Ele tem que incluir os excluídos do mercado no seguinte sentido, ele tem que incluí-los no mercado, fazer com que eles possam comprar. Eles têm a capacidade de comprar. Né? Então, ele tem que trazer, ajudar, mas tem que colocar de volta no mercado. Ele tem o mercado de recursos humanos, no mercado de compra e tudo mais. E o terceiro grande papel é o de planejar junto com a sociedade. Fazer um grande planejamento para que, nesse planejamento, ele possa dizer assim, isso aqui eu sou capaz de fazer, isso aqui, terceiro setor, vocês podem fazer, isso aqui o mercado pode atuar e juntos a gente vai chegar em algum lugar. Juntos. E o Estado tem essa capacidade, tem esse poder e que o mercado não tem. E o mercado vai fazendo, mas chega num ponto que ele esbarra. Ele tem dificuldade. Então, nós temos que cobrar do Estado que ele faça a parte dele. E eu vou dar um exemplo bem prático disso. Quando a gente vê as campanhas de dengue, por exemplo, tá aí agora lá a dona Hebe falando lá da dengue, aquele negócio todo. Fica assim, você tem que limpar, você tem que coloca toda a responsabilidade em cima do indivíduo. Tá, por que o Estado não pega um dia e faz assim, vamos fazer um mutirão neste lugar. Nós vamos limpar todas as escolas, o Estado vai limpar todas as escolas, todas as delegacias, vai tirar todo o lixo da rua. Enquanto isso, você também vai limpando seu quintal, vamos fazer isso tudo junto. E até o saneamento deveria estar pronto. Tudo, né? Eu tô dando um exemplo e você vai fazendo junto comigo. Sim. E não jogando essa responsabilidade o tempo todo em cima da gente. E a gente deixa isso acontecer. E nós temos que cobrar mais do Estado esse papel. E aí não é questão política, ideológica, nada disso. É uma questão apenas de cobrança do governo municipal, estadual e federal. Cada um na sua instância. Teve um dado até interessante. O Sebrae estava fazendo uma pesquisa para saber quais seriam as maiores dificuldades, sabe, do empresário, do pequeno e médio empresário, para saber onde que eles poderiam investir recursos, né, e aconselhamento e tal, analisando aqui todo o estado.
E percebe-se que os pequenos empresários, eles não têm ideia do que fazer com o próprio lixo. E assim, ok, existem legislações específicas para vários tipos de atividade, é fato. Agora, sabe, tirando isso, para além disso, um dos pontos em que eles, né, colocaram ali, que eles mais têm dúvida é isso, de o que eu faço com o meu lixo, como eu posso fazer diferente. Então, assim, você vê tão simples, né? Então, o que fazer com o seu próprio lixo? Como reciclar o seu lixo? É muito simples, mas é o tipo de informação, é o tipo de trabalho que pode ser feito. Então, né, um exemplo simples de que realmente, às vezes, política pública voltada para isso pode fazer a diferença. Deixa eu contribuir com esse pedacinho, desculpe, Cíntia. Tá. Recentemente, Cuiabá começou a ter a taxa do lixo. A nossa esperança é que, por exemplo, a coleta seletiva fosse de fato feita. Eu vi alguns condomínios se mexendo aí para botar os coletores e as pessoas até se mobilizaram. Mas aí o lixo vai enchendo, o caminhão passa, pega aquilo que não é reciclável e vai embora e fica dias e dias se não há uma constância. E nem comunicação, nem informação e nem no próprio estabelecimento da taxa informações suficientes para saber para onde vai esse dinheiro. Porque a gente entendeu que essa taxa era uma melhoria do processo. Isso ainda não aconteceu, nem em comunicação, nem em resultado prático. Há quanto tempo foi feita a lei dos resíduos? Sim. Né? Que aí precisava ter os aterros sanitários adequados. Quantas prefeituras que ainda não têm? Ou não faz nem esse básico que a gente está falando. Como que essas informações chegam para os restaurantes, né, para os bares, para todos os tipos de negócio? Como que elas chegam? Porque existe, mas como que ela chega? Na época que a gente trabalhava com responsabilidade social, a gente falava com as empresas ainda aquelas coisas de resíduos básicos, sabe? Que elas não faziam. A gente ninguém pensava no plástico ainda, então começava a olhar esse plástico e tal. Então, eram coisas básicas. A gente imagina que agora a gente está falando uma coisa muito maior, essas questões já eram para estar resolvidas. Sim. Né? Já eram para estar resolvidas, mas não estão. E aí as empresas têm uma série de dificuldades para poder, mesmo quando ela quer, mesmo quando ela entende, ela poder fazer isso de forma adequada. E você veja bem assim que pode ser uma empresa muito pequenininha. Eu tenho ali uma lojinha, um bar, que eu tenho ali só um funcionário, coisa e tal. Mas se eu for lá fora e eu varrer a minha calçada e jogar meu lixo no vizinho, né, eu estou fazendo uma coisa totalmente errada. Então, eu preciso que alguém tire. Por isso que eu digo que tem alguns serviços que são indivisíveis. E o caso do meio ambiente é um. O Estado precisa atuar, porque, por exemplo, um rio, ele passa em diversos lugares. E cada um tem uma legislação, cada um faz... Não, tem que ter alguém maior que olhe para esse rio por inteiro, para resolver o problema do rio. E não cada um resolvendo o seu pedacinho. Mas a gente tem o quê? Uma Secretaria de Meio Ambiente que é municipal, daí a gente tem Secretaria de Meio Ambiente estadual, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, um IBAMA, uma FEMA, não sei o quê. E o rio continua poluído. E eu só queria uma intervenção, pelo menos para ajudar na economia circular, para até ajudar o meu parceiro, que é o cara que tem uma ONG, que tem uma empresa que faz coleta seletiva, porque até os impostos deles estão mais difíceis hoje do que para todo mundo. Você não facilita a vida do imposto. Não facilita. Não viabiliza o negócio social, né? Então, quer dizer, é difícil, é complicado, tipo assim, a gente tem que continuar brigando muito. O tributo em cima do reciclável é muito uma loucura. Alto. E daí não vale mais a pena. A gente teve um momento, né, onde por conta de necessidade, vamos dizer, foi por conta de necessidade, mas foi bom. Havia uma reciclagem muito grande, as pessoas catavam, tinha uma coisa muito forte, mas agora já não vale mais a pena. Bom, aí não vale a pena para que faça, mas o Estado também não faz. Então, como que nós ficamos? Não é? É preciso pensar nessas coisas. Então, assim, eu quero deixar bem claro, assim, que eu dou total apoio para tudo que está sendo feito em termos de ESG e que as empresas estão tentando fazer e tudo mais. Só que isso, nesse momento, ainda é pouco, é muito pouco diante do desafio que a gente tem e da complexidade que a gente tem pela frente. Então, as empresas precisam realmente se unir e cobrar mais do Estado, né, para que juntos a gente possa fazer as coisas. Né? E quando a gente fala de tamanho de investimento em ESG, a gente precisa achar assim, o DNA dessas empresas, às vezes tem muita coisa para se fazer. Aqui na TV Centro-América, a gente procura hoje incentivar qualquer projeto que seja de fato social, que tenha de fato uma causa, que tenha um propósito bacana, que venha de uma cultura consciente, e a gente faz doações de mídia sim. E hoje, de certa forma, dentro de um programa de ESG, em que isso faz parte da nossa etapa de investimentos. Porque
eu preciso entender o DNA enquanto veículo de comunicação, porque se eu não, de fato, não faço a minha parte, que é dar uma divulgação correta, se eu não ajudar as pessoas a cobrar, a comunidade a se posicionar diante dos governantes, a gente não dá um pulo para frente, né? Exato. Então, assim, e é possível, sim, e não tem tamanho ideal para a gente investir. É o tamanho que você puder, mas que você dê um passo para frente, que você continue lutando, porque se a força de todo mundo junto ainda é pequena, você imagina não fazer nada. Imagina não fazer nada, né? Então, todo mundo tem que continuar. E uma outra coisa que eu vejo também que é importante, Cícero, é um entendimento melhor das ONGs. Porque tem uma força grande aí. Mas não tem um entendimento, talvez, de que força é essa? Quantas são essas ONGs? Quantas pessoas estão aí trabalhando, às vezes sozinho, às vezes, né, na luta aí, e que a gente nem sabe, que a gente poderia unir melhor isso. Fazer uma ligação entre elas para que se tornasse também uma força para ajudar daí o mercado e também a gente, né, ir atrás do Estado para fazer isso. Então, hoje a gente é assim, as ONGs acontecem muito assim. A pessoa tem um problema na família, né, um filho que está com um problema, coisa e tal, e aí ele vai, então, cria uma ONG porque ele acha que ele precisa fazer alguma coisa com relação àquilo. Ótimo, é a boa vontade, né, o espírito mesmo de... Aí ele começa a ter as dificuldades enormes para fazer aquilo, vai atrás de recursos. O propósito aqui, morre, vai né? O propósito morre. E, na verdade, se tivesse um apoio maior e juntando, uma podia ajudar a outra e buscar recursos de uma forma mais conjunta. E hoje a gente não tem ninguém que faz esse trabalho de levantar essa força toda que tem aí, que poderia nos ajudar. Poderia ajudar, por exemplo, também no capitalismo consciente, poderia ajudar em muitas coisas se a gente tivesse aí, juntar melhor essas forças desses setores, entendeu? Essa que é a minha ideia sempre. A nossa jornada no capitalismo consciente aqui em Cuiabá, a gente começou há 2 anos, de certa forma, um pouco mais intenso, e é muito lento o processo, tanto da mobilização quanto do convencimento. Nós somos uma das praças que mais temos atuação em comunicação e divulgação dos nossos trabalhos. Temos vários produtos de comunicação prontos para o mercado, botamos no ar no mínimo um podcast por mês, às vezes até 2. E o que a gente percebe é que assim, tem que ser conversa de bastidor. Para o empresário entender o que a gente quer, o que a gente deseja, entender que capitalismo consciente é algo, novamente reforço, inteligência corporativa e não mais uma modinha. É muito mais do que abraçar árvores, mas a jornada é difícil. Eu te pergunto, nas empresas que você dá consultoria, você percebe essa dificuldade também? Porque a gente quer até ter esse alívio para entender que se é só a gente que sofre, se mais alguém que convive exatamente com o dilema... Se é só a gente que gasta saliva, muita saliva, para mostrar que é possível, né, Cícero, fazer ambientes diferentes, transformar realmente realidades. Não é fácil, eu já vou dizer para vocês, não é fácil. E também, às vezes, a gente vê uma separação da área, sabe? Que eu acho que isso que é o complicador. É muito assim, não sabe o que fazer, então vamos fazer no comitê de SG. Aí não sabe o que fazer, então vamos fazer agora um código de ética ou alguma coisa nesse sentido. Não sabe, começa a fazer várias coisas, quando na verdade... é entrar para dentro, né? E fazer junto, trazer as pessoas para fazer junto. E quando descobre isso, eles vão perceber que as pessoas estão dispostas. Elas estão dispostas. E às vezes começa com dificuldade. Vai um ou outro, coisa e tal. Mas aí começa a criar uma força e vai. Mas é muito difícil saber o que fazer. Sim. As pessoas entendem, voltando lá na teoria 1, né? Voltando lá, ela entende na mente. Aí, até quando chega no momento, agora eu entendi no coração, eu percebi que realmente eu preciso fazer isso. Não, agora eu quero agir. E agora? Vou fazer o quê? Aí não tem as ações, né? Então, a gente tem organizações que já têm ações sendo feitas também, e também estão fazendo lá na sociedade, mas também não consegue, às vezes, trazer isso para dentro da empresa, para os próprios funcionários, empregados, perceberem o que está sendo feito. É uma dificuldade enorme. Sabe que eu trabalhei com uma empresa e eles resolveram fazer o seguinte, pegar as ONGs que eles ajudavam, os projetos que eles ajudavam, e fizeram um dia de imersão com os líderes da empresa e todos os líderes dessas organizações. E juntos, então, eles iam fazer um trabalho ali. E a primeira coisa que eles perguntaram, assim, para todos, faziam os grupos e perguntavam assim, qual o seu sonho?
E aí, as pessoas da empresa diziam assim, meu sonho era trabalhar nessa empresa. Eu queria muito trabalhar nessa empresa e agora eu trabalho aqui, eu acho ótimo. Aí, quando perguntava lá para a Zona, qual que é o seu sonho? Nossa, meu sonho é transformar a sociedade, meu sonho é poder ter as crianças assim, meu sonho era aqueles sonhos maravilhosos. E aí eles ficaram, sabe, os líderes ficaram olhando aquilo assim, de onde que saiu tanta energia? E iam perguntar para eles, a pessoa lutava com uma dificuldade enorme para fazer as coisas, mas tinha aquela vontade, sabe? Foi muito bom, a ideia foi muito boa. De início foi assim meio estranho. Depois eles se entenderam e os líderes perceberam assim, como que eles faziam pouco, como que eles tinham todas as condições, trabalhavam no ar-condicionado, com todas as condições, e faziam tão pouco, e aqueles líderes trabalhando numa dificuldade enorme e ainda com tanto sonho pela frente. Impactavam tantas outras pessoas, impactando pessoas, né? Quando você percebe, isso que é o negócio, é o olho no olho. Quando você vai lá, que você percebe o que está acontecendo, muda a sua visão. Então, uma das coisas que as empresas precisam fazer muito, Cícero, é levar a sua equipe para a prática, por fronte. Ele precisa ver. Sabe aquelas coisas assim mesmo de ir lá dentro de uma organização dessa aí, de um projeto social, de uma situação dessa, e botar ele olhando na cara das pessoas, sabe? Faz diferença. Ali, sabe? Faz diferença. O Jean do Teoria Verde falou pra gente o seguinte, olha, a minha emoção maior foi quando eu levei os empresários junto com a gente para um mutirão de catar lixo lá no Cochipó do Ouro. Porque eles ouviam falar dessa catástrofe, mas não tinha ideia do volume que se faz em 1 hora catando lixo. 50 pessoas levar 2, 3 toneladas de lixo da beira do rio. E isso aqui eu fiz hoje, Cícero, e eu já tinha feito há 15 dias atrás. Então isso aqui é lixo de 15 dias. É um absurdo. É um absurdo. É isso mesmo. Quando você vai lá, que você olha os idosos, por exemplo, e olha nos olhos dele, né? Quando você vai num lugar onde as pessoas estão entregando comida, né? E você percebe a alegria da pessoa quando recebe um prato de comida. Um banho, às vezes, né? Um banho, nossa, né? Que é um banho para gente, para uma pessoa de rua, em condição de rua, isso é tão importante, né? Então, quando você faz, uma coisa é você doar um dinheiro, né? Todo mês eu dou, eu dou todo mês. Mas você já foi lá? Você já foi ver realmente aonde a caridade plena, né? É, plena. E aí o meio ambiente é a mesma coisa, Sim. né? Você ir lá e perceber, você vê as tartarugas lá realmente com o plástico dentro da boca, sabe? Tendo que arrancar lá e sair os órgãos dela junto. Isso aí muda o seu jeito de pensar e ver que tem que ser feito alguma coisa, não é possível, né? Então, eu vejo que as ações que realmente mudam são essas ações de levar as pessoas lá no front. Entendi. E aí você traz, né, e coloca essa ideia dessa cooperação entre todos esses atores. Entre todos os atores. E aí o mais difícil é o Estado. Sim. E é ele que deveria puxar. E quando eu falo Estado, né, Estado é qualquer parte do Estado. Seja o judiciário, seja o legislativo, seja o executivo, de qualquer nível. Né? Porque acaba ficando muito distante. Você, né, trabalha com essa área, Luiz, você sabe. O legislador muitas vezes está muito distante de onde aquela lei vai ser aplicada. Uhum. Ele também não consegue perceber o real impacto que causa né, uma legislação. Então, todos deveriam ter esse momento de chegar lá. E talvez, se a gente, vamos pensar aqui, né, no capitalismo consciente, a gente conseguir trazer um pouco melhor isso, né? Em vez de reunir só o mercado, nós, não sei se você lembra, se você estava aqui, mas por volta de 2008, por aí, nós criamos um movimento aqui em Mato Grosso chamado Pacto de Cooperação por Mato Grosso. Sim. E eu era coordenadora desse pacto, né? É de lá que eu te conheço. É de lá que você me conhece, né? Então, o Célio Fernandes, tudo participava disso aí. E a gente, eram pessoas, a gente não tinha crachá, a gente se reunia toda segunda-feira, lá numa sala que a CDL fornecia pra gente. Era segunda-feira, 19 horas, chegava quem quisesse chegar, e a gente começava a conversar sobre os problemas do Estado. Sobre o problema que estava acontecendo no nosso município, qualquer coisa. Mas ali a gente tinha desembargador, ali a gente tinha pessoas que eram empresários, pequenos empresários, tinha funcionários do Estado, tinha
todo lugar. Alguns de ONGs, por exemplo, o maestro Gilberto, do Flauta Mágica, participava lá. Então, a gente discutia aqueles assuntos e cada um voltava para o seu trabalho tentando resolver aquele assunto de lá. Era muito interessante, porque cada um tinha uma visão. Influenciadores, na verdade, né? Era uma rede, não tinha rede ainda, né? Era uma rede de influenciadores, dava e-mail. Eu que fazia o e-mail, mandava para todo mundo, né? Mostrando aquilo tudo. Eu me lembro que na época foi uma discussão muito forte, a questão do VLT, foi muito forte ali, porque havia os que queriam e os que não queriam, aqueles que acreditavam e aqueles que achavam que não ia dar em nada, né? Então, foi uma discussão forte. Então, assim, a gente teve muitos momentos importantes ali. E eu vejo que a gente precisa fazer isso, sabe? Trazer para essa discussão não só os empresários, mas trazer também os políticos, trazer as pessoas que trabalham, que atuam no Estado e também representantes do terceiro setor, né? Pessoas que são presidentes e que são gestores dessas ONGs que fazem projetos sociais e ambientais. Aí, nessa discussão em conjunto, a gente tem uma visão mais diferenciada da sociedade. Porque a gente consegue olhar sobre vários ângulos. Sobre vários ângulos. Porque, na verdade, se a gente fica só em polos, né, em grupos setorizados ali, as ideias, elas não oxigenam. Então, eu, por exemplo, né, como profissional da área jurídica, se o assunto, né, o ESG, a responsabilidade social, ele precisa ser olhado sob essa ótica, como também precisa ser olhado sob a ótica do marketing, como precisa ser olhado sobre a ótica da academia. Então, assim, todas essas óticas precisam ser avaliadas sob a ótica do Estado também, até onde que ele pode ir, né, até onde esse braço alcança, é importante. E eu percebo que, assim, essa responsabilidade que vem, né, para o setor privado, e aí falando das organizações privadas, ela está movimentando, às vezes sob coerção, né? O Cícero brinca bastante sobre isso, e é verdade, porque alguns movimentos vão acontecendo e as empresas, elas têm que agir, né? Ou por amor, ou na dor. Isso. E quando elas se mexem, elas vão mexendo também em outros setores. Então, a área jurídica é uma delas, né? De algum jeito, isso vai acabar, né, sob a decisão da caneta de alguém. E a gente precisa olhar. Eu vejo que essa onda agora que veio do ESG, ela conseguiu tocar algumas áreas que antes não tinham sido tocadas. Então, ondas. Eu vejo bem como ondas mesmo, né? Teve a onda da responsabilidade social, ela foi, voltou, aí veio a onda do ESG e estamos, assim, num momento que eu vejo que precisa ser fortalecida essa onda, ela vai voltar e tem que vir outra. Né? Porque se não aparecerem ações mais fortes nesse momento, é preciso ações mais fortes. As pessoas estão esperando alguma coisa um pouco maior. Então, precisa. E vai mudar modelo de negócio. Essas ondas, elas vêm impactando e elas vão mudando. Vou dar um exemplo. Até conversando, eu te dei esse exemplo. Que eu, assim, no mundo jurídico, é muito, muito real. Tem sempre, não sei se vocês já ouviram, né? Mas, advogado não é psicólogo. Já ouviram isso? Muito comum. E por quê? Porque advogado geralmente não gosta de ouvir, não gosta de gastar aquele tempo, não quer construir, não quer se gastar ali com pessoas. Então, é mais fácil ficar na mesa do lado de cá, fazendo só a minha função. Minha função é de meio, não é de resultado. Eu não garanto resultado, eu só garanto o meio. Mas quando vem essa responsabilidade, a responsabilidade não só social, mas a responsabilidade de olhar para as pessoas, de olhar para todos os meus stakeholders e entender como é que eu posso olhar para eles de uma forma melhor, construir soluções, às vezes, fora do judiciário, construir soluções à mesa. Eu preciso falar sobre pessoas. Então, antes, algumas áreas não eram tocadas e hoje são. A medicina também é uma delas. Hoje a gente vê espaços humanizados. Eu falo assim, para receber mesmo o paciente, uma música, né? A gente sabe, tem laboratório que você vai, é agradável, o atendimento é diferente. Então, isso impacta pessoas, impacta o stakeholder ali, o consumidor. Mas tantos outros podem ser impactados. Quantos fornecedores podem ser impactados por essa ideia? Então, precisa da mão do Estado, fato. Precisa. Para ter força.
Para ter força e garantia da sustentabilidade. Do que adianta o Cícero fazer toda uma construção do ESG dentro da organização, né? E aí depois acontecer falta de incentivos, às vezes externos mesmo. Sim. Então, toda aquela força que você colocou dentro do tecido da empresa, dentro da cultura, você criou uma cultura, né? E ela vai acontecendo, de repente, ela deixa de ser impactada, alimentada, porque... Então, você falou aí dos stakeholders, né? Que eu acho que isso que é fundamental. E é uma das coisas que, de repente, algumas empresas que colocam ESG não fazem. E não fazem essa integração e essa interligação dos stakeholders, né? Então, trabalha, às vezes, mais com o público, deixa o outro de lado e não consegue interconectar esses públicos. Ou não olha para alguns públicos, como, por exemplo, não olha para os fornecedores. Uhum. Se eu não olhar para meus fornecedores, não tem como eu falar que eu estou atuando com esse jeito, porque eu não sei o que meus fornecedores estão fazendo. Imagina um compliance, não é? Eu contrato alguém que não tá conivente com essa situação. Né? Exato, então, não está em conformidade com as regras sociais que existem ali na empresa. Eu tenho um livro, né? Eu lancei esse livro, Ajuda Genuína, né? E o que é ajuda genuína? O que eu quero dizer com ajuda genuína, né? Que é aquela ajuda onde eu consigo realmente colocar a pessoa no outro patamar e que ela não precise mais de mim. E ela consiga continuar dali. Sim. Eu vejo a consultoria precisa fazer isso, mas isso todo mundo precisa fazer, qualquer tipo de ajuda, né? Aquela coisa, eu sou eternamente responsável por aquilo que cativa. Mas em termos de organizações, assim, não. Você precisa realmente fazer com que aquela pessoa continue, né? Sem você. Ela cria uma independência, cria uma autonomia, isso é o principal. Né? E no livro eu coloco alguns pontos desses, assim, que às vezes eu vejo que o fornecedor, ele é relegado. Né? Porque eu sou fornecedor sempre, né? Ele é relegado, ele não é visto. Então, aí eu, às vezes, chego, eu quero fazer aqui um trabalho de responsabilidade social. Então, vamos fazer uma avaliação do que você tem. Aí eu começo, esse projeto aqui, esse projeto maravilhoso, a gente compra o leite lá do pessoal, que é lá do interior da Chapada, aí a gente vende, faz o queijo a gente vende com um símbolo, né, de responsabilidade social, beleza. Quem é o fornecedor? Você já foi lá no fornecedor? Não, ele veio aqui, ele vende pra gente. Mas você já foi lá? Não, não fui lá. Então, você precisa fazer uma avaliação lá. Então, vai lá. Aí, chega lá, aí tá na beira de um rio, o soro do leite desce pro rio, os filhos do cara trabalham com ele lá, ajudando no queijo. Os filhos estão estudando? Não estão estudando. Aí, para, não vamos fazer mais esse queijo. Mesmo. Então, é isso, sabe? Se você não avaliar o que está acontecendo, você pensa que está fazendo, mas você não está. E aí que acontecem os problemas, né? E aí não é uma... Quando vai fazer mesmo, não é uma ajuda genuína, porque seria genuíno se ele estivesse ajudando. Não vou fazer mais o queijo, não. Eu tenho que ir lá ajudar aquele fornecedor a se ajeitar para poder me fornecer o leite para fazer esse queijo. Da mesma forma que a gente quer ter apresentadores pretos, mais mulheres. Agora, aí às vezes você não encontra essas pessoas habilitadas no mercado. Então, assim, não adianta você esperar que a habilitação aconteça. Ajude nessa habilitação. Vá para as comunidades. Crie as oportunidades, né? E depois também olhar assim, não, eu estou criando toda uma situação para trazer mais diversidade. Tá? Mas você já olhou para a diversidade que você tem aí dentro? Se ela está incluída? Sim. Porque eu tenho, né? Às vezes esperando oportunidade. Esperando uma oportunidade. E aí a gente fala assim, a diversidade é você chamar para o baile. Agora, a inclusão é você tirar para dançar. Exatamente. Né? Então, eu chamei todo mundo pro baile, mas não tiro para dançar, entendeu? A pessoa tá lá dentro, né? Eu tenho pretos, eu tenho LGBT lá, que não tá conseguindo nem se comunicar adequadamente lá dentro, porque as pessoas, eles sentem uma opressão. Estão dentro da caixa, né? Estão dentro da caixa, sentem uma opressão muito grande ali, e eu não tô fazendo nada para aquilo. Então, olhe primeiro para dentro, veja o que você tem de diversidade, inclua elas, depois você vai atrás de mais. Sendo um pouco apocalíptica agora, porque eu li um artigo do Elon Musk semana passada e me assustou bastante. Ele fala que a grande preocupação do maior produto atualmente do Elon Musk, que é a Starlink, uma plataforma no satélite para a internet, ela está começando a ter problemas com o aquecimento do próprio estrela solar pela proximidade. Quanto mais aquece, então daqui a pouco as pessoas vão ter problema com a internet, e aí talvez esse seja o maior recado
que a gente vai ter nessa área tecnológica para entender que, gente, o que mais precisa gritar é ficar sem internet, que se o mundo ficar sem internet hoje, parece que ficou sem ar, né? Ficou sem vida. Então, assim, é assustador como sinais evidentes do mundo, do planeta, da Terra, daí a gente tá meio que alheio, assim, olha, gente, a gente confia de tudo, não confia em nada. Estamos achando que alguém vai resolver isso, não sei de onde vem, deve vir do espaço. espaço. Se não for nós, acho que a esperança está no ser humano. algum ET vai descer e vai resolver esse problema, porque já estamos com problema de água, já tem problema de ar e tudo mais, mas só falta acabar a internet, como você disse mesmo, Exatamente. né? Quem sabe se acabar a internet, as pessoas vão conseguir resolver o problema, né? É muita coisa e muito consumo, as pessoas precisam mudar o formato do consumo, porque aí o capitalismo pensa assim, vai acabar com o consumo. Não é acabar com o consumo. Consumo consciente. Ele é consciente e mudar o posicionamento de algumas coisas. Não vai mais consumir aqui, mas vai consumir outra coisa aqui. Então precisa fazer algumas mudanças aí. E não trocar 6 por meia dúzia, né? Que é o que a gente às vezes se depara. Né? Por falta de opção, por falta de mercado, por falta de produto adequado, né? Por muitas coisas. Fazendo tudo isso. Então, como está nosso tempo aí, amiga? Então, eu queria assim, olha, uma cereja no bolo. Eu queria que você deixasse pra gente umas 2 dicas, assim, para os líderes que nos ouvem, né? Para eles que nos acompanham, eles que estão à frente das organizações, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor, mas eu queria que você deixasse dicas, assim, de realmente coisas práticas que você pensa que poderiam fazer a diferença no dia a dia deles. Eu falo sempre para os líderes que a primeira coisa que eles precisam é ser líderes de si mesmos, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, a primeira coisa é olhar para si. Olhar e verificar o que ele está fazendo. O que ele está fazendo na vida dele, particular. O que ele está fazendo dentro da empresa ali. E depois, ele tem que olhar para esses stakeholders, né? Então, uma coisa prática é ele conversar com os seus funcionários, né? E parece uma coisa, como você falou, parece muito simples, as pessoas não conversam. Não, as pessoas não conversam. Elas conversam sobre várias coisas, elas conversam sobre meta, elas conversam sobre resultado, mas elas não conversam efetivamente saber o que você quer da vida, o que você está pensando, que propósito você tem, como que você está fazendo, como que você vê essa questão do SG, como que você vê, o que a gente pode fazer aqui na organização que pode melhorar algumas coisas. Então, os públicos todos, mas começando pelos colaboradores. Depois, com esses colaboradores, em conjunto, conversar com os outros públicos, né? A conversa é a base das coisas, porque elas vão, né, para se modificar. E não adianta mais fazer algumas coisinhas só assim, não, mas a gente está tirando os copos de plástico, não, a gente está pegando papel, está reciclando. Gente, isso já passou, era lá na responsabilidade social. Isso já foi, isso aí você tem que fazer mais que obrigação, não tem mais que falar sobre isso, isso não tem que entrar em lugar nenhum. As coisas precisam ser mais fortes, né? Olhando o meu negócio, o que é que eu posso fazer para mudar o impacto dele real lá, mesmo que eu tenha que mudar o processo do meu negócio. Essa máquina que eu estou usando, ela não vai mais ser usada, a gente vai ter que colocar uma outra coisa no lugar, né? É mudar o processo para poder causar um impacto maior. Mas isso sempre em conjunto. E ainda, por menor que eu seja, eu vou pensar, eu não estou fazendo nada, mas eu sou tão pequeno, não posso fazer. Todo mundo pode fazer. E se você não tem essa capacidade você mesmo, se junte a alguma ONG que já esteja fazendo alguma coisa, faça junto com ela. Apoie, né? Porque as pessoas que estão lá já sabem fazer, já estão fazendo. Como você falou, tem alguém aí que está catando lixo do rio. Né? E eu sou tão pequeno, tenho uma lojinha, então vamos ajudar a catar o lixo do rio? Vou pegar um mutirão, eu tenho só 2 funcionários, então vamos juntar com aquela ONG que tem bastante, vamos lá junto fazer. Mas ir junto. Não dá para ficar na sua sala, no ar-condicionado, mandando os funcionários fazer. Ninguém fica para trás. Né? Mas segura na mão do outro e vamos junto. Cícero, 2 grandes dicas que a gente já anotou, né? Lidere si mesmo. Sim. E converse, né? Dialogue, tenham conversas. E faça ações em conjunto, né? Bacana. É isso mesmo.
Mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu acho que já estourou um pouquinho. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas. Eu também. Tá bom esse papo, eu também ficaria, tá tão bom. Agradecer de coração, tá? Tanto aqui, né, em meu nome, em nome do Cícero, em nome de toda a filial aqui de Cuiabá, agradecer o teu sim de pronto, desde o primeiro minuto. E se você gostou, que está assistindo a gente, ouvindo a gente, gostou desse conteúdo, compartilha com outros líderes para que eles possam se inspirar também. E se você quer saber mais e apoiar o movimento local do capitalismo consciente, entre em contato pelo WhatsApp 65 9910 0898. Um abraço e até a próxima.